looks is damn good. Baby, watch out now. Então é assim, claro que vocês já estão a olhar à volta e está diferente. É o 6º episódio do Mata Mata, primeira temporada, e viemos diretamente aqui ao evento da Liga Thinking Football. O Pedro continua de férias, Bruno, mas nós cá estamos para fazer o que sabemos fazer, não é? Quem não sabe baza, quem sabe fica. Sim. Não é? Sempre os mesmos a trabalhar. Exatamente. Olha, e queres-nos dizer, as pessoas já leram o título, devem estar muito curiosas, o que é que se vai passar aqui agora? Olha, vamos trocar aqui umas bolas com duas pessoas com o seu passado ligado ao futebol. Uma delas já tinha tido o prazer de a conhecer pessoalmente e temos aqui uma oportunidade para tirar as dúvidas todas que nós temos e que lá fora, e que os nossos ouvintes também, muitos mandaram muitas questões. Vamos ver como é que Exatamente. O nosso João Capela tem meia horinha para estar aqui connosco. Portanto, se calhar começamos aqui por dar ali um bocadinho de foguinho aqui ao lado. Um bocadinho de tensão. Não trouxe extintor. Não faz mal, isso aqui chega perfeitamente. Mas basicamente eu queria, para começar, nós temos um momento que é perguntas mata-mata, mas como só temos aqui meia hora, vou pegando aqui numa outra perguntinha. Mas essencialmente, o que é que vos leva, ou o que é que vos levou, neste caso ao João em particular, a ser árbitro? Eu costumo dizer que aquilo que me levou a ser árbitro foi a frustração de não ter conseguido ser jogador de futebol. Okay. Eu comecei a jogar futebol aos 8 anos e o meu objetivo era ser jogador internacional, eu era guarda-redes, e por acaso nos júniores consegui chegar ao patamar da minha carreira. Jogava numa equipa da primeira divisão, no Futebol Clube Alverca, que estava no Campeonato Nacional de Júniores. E entretanto no meu segundo ano a minha perspectiva era ficar no plantel sénior, que nesse momento também estava na primeira divisão, e em vez de ter ficado no plantel sénior fui emprestado ao Bucelenses, uma equipa do Distrital de Ação Futebol Lisboa, e sinto que aí o meu sonho começou a regredir e portanto a minha disponibilidade mental, a minha capacidade de estar envolvido naquilo que era o meu sonho começou a diminuir, e aos 21 anos deixei de jogar futebol. Estive ali 2 anos sem praticar desporto, e sentia-me um miúdo frustrado, como infelizmente existem muitos agora neste momento, porque Cristianos Ronaldos existem muito poucos, como nós sabemos, e esta fase eu senti que não tive ali um apoio psicológico, quer a minha família também não estava preparada para isso, porque eu acabei a escola com 17 anos, 12º ano, e em vez de ir para a universidade ou ter inserido logo o mercado de trabalho, por curiosidade eu percebo um bocadinho disto porque eu estive no António Arroio, técnico operacional de meios e meios audiovisuais, e então apostei tudo na carreira de futebol. Então senti-me ali um bocado perdido, sem qualquer objetivo, sem qualquer propósito na vida. E um dia estava num café com uns amigos a ver um jogo e vi o último dia a inscrição de árbitros de futebol a São Futebol Lisboa, e decidi vou para árbitro. Eles começaram-se a rir, mas tu estás parvo, vais para árbitro, então estás sempre a mandar vir com os árbitros, estás sempre a criticar. Era isso que eu ia perguntar. Olha, pelo menos vou saber as regras de jogo para saber. E pronto, e apaixonei-me. E o Duarte percebe aquilo que eu estou a dizer. Senti ali que era o meu propósito, senti que acordava com alguma coisa na minha cabeça e dediquei-me tudo até chegar a árbitro internacional. Mas nunca tinha passado sequer pela cabeça. Não. Eu lembro perfeitamente que foi um clique foi um clique de eu sinto que toda a minha envolvência no desporto desde os 8 aos 21 e depois aquela inatividade durante 2 anos, eu senti ali necessidade de ter ali qualquer boost que me desse um outro elan na minha vida, uma outra coisa. Eu lembro perfeitamente que nós temos núcleos de árbitros de futebol onde nos reunimos, naquela altura reuníamos todas as semanas, e no núcleo Américo Barradas lembro perfeitamente numa das primeiras sessões um dos instrutores trouxe um relatório de jogo e disse: eu tive aqui um jogo que aos 48 minutos adverti o guarda-redes João Carlos Santos Capela por ter vindo protestar comigo ao meio campo após uma decisão por mim tomada. Eu estava na sala e fiquei tipo, sou eu, peço desculpa. Portanto, eu era um bocadinho mau para os árbitros. Olha, agora é só mau. Portanto, posso definir a palavra frustração num bom sentido. Sim, e olhando àquilo que é a nossa... é a primeira vez, malta, que eu estou a falar com
neste caso ex-árbitros, mas com árbitros sem os insultar. Portanto, estou aqui, enquanto adepto, um bocadinho numa posição se calhar mais desconfortável do que estes senhores. Mas olha, nós quando insultamos não é por mal, ok? Desculpa interromper-te, vou-te já meter à vontade. Tu nunca me insultaste a mim, porque conheceste-me hoje. Exato. Isso é verdade. Tu insultaste o árbitro, portanto agora estás a falar com o João Capela e com o Eduardo Gomes, está perfeitamente normal. Olha, perfeito, agora relaxei. Se me insultares hoje, contra o João Capela, não. normal. Mas vocês, ok, são árbitros, é o árbitro, não é o João Capela, mas é o João Capela que está lá dentro. E aquilo que eu vos pergunto é, e agora também virá depois ali para o Eduardo, faça aquilo que é a vossa vida, faça aquilo que é a vossa vida enquanto árbitro, aquilo que ouvem, a pressão toda que têm, é normal ou acham que é simplesmente habitual hoje em dia o pai chegar a casa e o filho dizer pai, eu quero ser árbitro? Ou estou completamente enganado? Não é habitual, mas devia ser e nós gostávamos muito que fosse. E a arbitragem tem que trabalhar mais para que isso seja possível. De facto, eu sou um pouco como o João, antes de mais cumprimentar-vos, boa tarde a todos e parabéns pelo projeto que eu acompanho também de perto. Dizer-vos que, não sei se reparaste, o elogio foi mesmo para serem mansos nas perguntas, não sei, é uma questão estratégica. Ele nunca viu nada, como vocês já devem perceber. Claro que eu não sei o que é isto, mas pronto, mas acho que fica sempre bem. Mata-mata só o. Como é que era o treinador, não era? Era mata-mata. Eu acho que isto está a começar ao contrário, mas é que estamos a ser xingados. Não, aqui. estamos a puxar o tapete antes É a de nossa depois ser nós. oportunidade, é a nossa oportunidade. Estão-se a vingar. Mas agora um bocadinho mais a sério, a questão é importante porque, tal como o João, eu também vim para a arbitragem um pouco por frustração de não ser jogador de futebol. Não tive a carreira que o João teve mesmo uma carreira engraçada a nível de formação no futebol até chegar aos séniores. Eu fiz infantis e iniciados, e 2 anos de iniciados no Nacional da Madeira, eu sou madeirense, foi lá que eu joguei. E também percebi rapidamente que o talento não era muito para ter uma carreira profissional ou aspirar a ter uma carreira interessante. Houve ali um período pelo meio de interregno, continuei os meus estudos, entretanto, e venho para a arbitragem pelo mero acaso, mais ou menos como o do João. Encontrei um papel, quando saí de um estádio de futebol onde fui ver um jogo, eu sempre gostei muito de futebol, onde dizia que a ser árbitro o curso é gratuito, e para mim a palavra-chave não foi o último dia, foi gratuito. Eu estava a entrar para a faculdade, foi o mesmo ano, tinha 18 anos acabados de fazer, e achei aquilo interessante. E eu não queria ser árbitro, o que eu queria era estar legitimado para dizer mal dos árbitros, conhecer as regras do jogo, conhecer as leis do jogo o suficiente para estar avalizado para chamar nomes, e quando digo chamar nomes estou a brincar, porque eu por acaso nunca tive essa tendência, mas também era chato como adepto. Agora, ninguém naquela altura, e infelizmente ainda hoje, vem para a arbitragem por vocação. Nenhum miúdo com 12 ou 13 anos, desde que eu quando tiver 14 anos, que é a idade mínima agora, ficam já a saber, eu quero ser árbitro por vocação. Infelizmente ainda não conseguimos cativar a classe a esse ponto. Porquê? Porque há muita insegurança associada à arbitragem de formação, agressões, os pais não querem arriscar que os seus filhos enveredem por esta carreira desportiva. Esta é uma carreira desportiva, atenção, tal como qualquer outra, de treinador, de dirigente, de jogador, e ainda não conseguimos ser suficientemente apelativos, nem sequer no âmbito da carreira. Tu podes chegar à primeira divisão e já os ordenados já são bons e podes fazer uma carreira como arte internacional. Ainda não somos apelativos o suficiente para cativar. Para lá temos que caminhar, com certeza, mas por enquanto apanhamos as sobras dos jogadores frustrados e de pessoas que sem rumo ou sem qualquer apelo para outras áreas, por coincidência descobrem que há um curso de árbitros e tiram o curso. Nós, para teres uma ideia, não quero monopolizar a questão, temos neste momento cerca de 3.800 árbitros no ativo e há cerca de 25 anos tínhamos 5.000. Portanto, isto é catastrófico. Nós, numa altura em que o futebol tudo evoluiu, nós perdemos árbitros. E é muito claro porquê, porque de facto a imagem dos árbitros é negativa, a suspeição é grande e acima de tudo o medo de entrar numa carreira onde podem ser agredidos é maior ainda. Portanto temos que inverter esta tendência para termos alguém que venha cá por apelo. Eduardo, então, mas diz-me uma coisa, os árbitros hoje, hoje existem menos árbitros do que existiam em 98. Em 98. Eu posso completar, peço desculpa, porque as últimas informações da UEFA, no último seminário com todos os dirigentes de arbitragem da Europa, esse é um dos principais problemas que a UEFA tem. Okay? Só existe um país, que é a Alemanha, que consegue captar árbitros e mantê-los. Em todos os outros países existe muita dificuldade, por causa daquilo que são os abusos que os árbitros têm experienciados e expostos na sua fase inicial. E aquelas indicações que foram dadas pela UEFA para que os comportamentos, por exemplo, dos agentes que estão no banco, os treinadores principalmente, os abusos à arbitragem, as manifestações de desacordo, sejam punidos ainda mais, porque temos que melhorar a imagem do jogo para cativar árbitros. Eu gostaria só de completar, eu acho que nós temos que tentar abordar a questão, e isto é uma opinião muito pessoal,
Ao contrário, eu não iria abordar a questão para os jovens árbitros, eu iria tentar cativar os seus pais e explicar-lhes que o simples facto de um jovem, masculino ou feminino, não interessa aqui, abraçar a carreira de árbitro e tirar o curso de árbitro, irá dar algumas faculdades que ele vai depois utilizar na sua vida profissional, familiar, e isso vai criar com que ele tenha mais capacidades para lidar com a frustração, para lidar com as emoções. E se nós conseguirmos incentivar os pais, porque são o apoio para os levar aos treinos e autorização, e se nós conseguirmos dar esta perspectiva, eu sinto claramente, e o Duarte irá dizer o mesmo, eu quase que aposto, eu sou uma pessoa totalmente diferente a partir do momento em que tirei o curso de árbitro, e ao longo da experiência que fui ganhando como árbitro, com a gestão de tudo que se tem a fazer, eu sinto-me uma pessoa muito mais capaz na minha vida. Por isso é que eu cheguei, por exemplo, a esta função de dirigente que tenho agora na Grécia, e foi muito mais fácil para mim adaptar-me, porque toda o background que eu tenho da arbitragem me ajudou a ser o embaixador como o Duarte é, do Plano Nacional de Ética Desportiva, a gerir as coisas familiares de outra maneira, e portanto esta perspectiva daquilo que é as competências que tu ganhas enquanto pessoa para a tua vida, só pelo facto de assumires que vais ser árbitro, poderia ser uma das formas de tentar cativar mais jovens. Então, minimizando aqui a resposta, a culpa de haver menos árbitros é da sociedade. Porque hoje os árbitros têm condições que não tinham antigamente. Certo? Hoje os árbitros são profissionais, já têm um valor, ok, poder-se-á questionar se é o suficiente ou não, mas têm mais condições do que existia antes. Mas refere-se aos árbitros de topo. E para chegares ao topo fazes todo um projeto de 5, 6, 7, 10 anos em que és amador e em muitas circunstâncias quase que patrocinas a arbitragem. Já não é bem o caso, já há valores... Na Grécia é esse caso. Pronto, aqui em Portugal já vais ter associações a pagar com alguma capacidade de suprimir os custos, mas eu cheguei a pagar o apito, o cartão amarelo, o vermelho, as botas, e o João também, equipamentos, a lavandaria para os equipamentos de treino, também há os treinos, há os ténis, os transportes para os jogos, o autocarro, o comboio, 3, 4 transportes para um jogo às 9 da manhã, e eram 5 jogos por fim de semana, e tu associas este desgaste, este custo e este risco, e dizes, João, pá, ele que venha para árbitro, e ninguém diz, pá, desculpa lá, mas não, ele vai gastar dinheiro, vai perder dinheiro e está em risco de ser agredido. Mas aí está, se tu vires só nesta perspectiva... Claro, não, esta é a perspectiva que eles veem. Não é? Claro, e o que o João dizia muito bem é, nós temos que lhes dizer a eles o contrário, ok, eles fazem isto tudo, mas há sacrifícios para quem quer ser atleta. Claro. Os jogadores também fazem transportes públicos, claro, e os miúdos levantam-se cedo da aldeia, se for preciso, para ir treinar ao clube da cidade e fazem... E portanto, isto faz parte do sacrifício. E chegam a um determinado ponto da sua carreira, como o João, em que... Dá o salto. Ou que não. Pronto, mas não interessa, mas as competências que tu adquiriste estão lá. Exatamente, ficam. Vais utilizar depois. Exatamente. O que é que tu aprendes na arbitragem? E aqui as pessoas veem muito o arte numa ótica de 3 jogos por fim de semana na primeira divisão. Vamos ser sinceros: Benfica, Porto e Sporting, penaltis e vermelhos. Mas de facto são 20 e tal mil jogos, não sei, milhares de jogos por fim de semana em Portugal, em todos os distritos, em todas as associações, quer oficiais, quer até de Inatel e por aí fora, e outras competições oficiosas. Há muitos árbitros envolvidos, esses tais 3.800 que estão no ativo. Há muitos jogos e isso implica treinar todos os dias, ir aos tais núcleos de aperfeiçoamento uma vez por semana, onde vão reciclar as regras, vão falar com colegas sobre regras, fazem testes escritos, fazem testes físicos obrigatórios. Isso dá-lhes sentido de responsabilidade. Aprendem a trabalhar em equipa, aprendem a suportar a pressão, aprendem a lidar com receios, aprendem a enfrentar com coragem algumas decisões. E isso são valências que nós ganhamos para a vida toda, que são impagáveis. E tal como o João, devo dizer, posso ter sido um péssimo árbitro, porque isto tem a ver com competência e qualidade técnica, mas enquanto ser humano a arbitragem foi a melhor escola da minha vida, porque eu cresci da arbitragem dos 18 aos 43, fiz a minha vida de adulto todo na arbitragem, claro. E portanto a pessoa que eu sou hoje, a forma como lido, mas dentro daquele exercício prático, sim. A forma como eu lido com os contratempos, a forma como eu tento resolver problemas que me aparecem na vida familiar, social, financeira, profissional, eu sei que não teria estas valências se não tivesse tido muito arcabouço dado pelas competências que ganhei. Uma visão diferente. Eu acho que nós estamos trabalhada. Claro, não estou a dizer que é perfeito, mas sinto-me bem com ela. Sinto-me bem com ela. Eu acho que estamos a conseguir vender o produto porque a cara deles é, pá, eu devia ter tirado o curso de árbitro. Não, mas está-me a fazer pensar aqui algumas coisas. E só para completar muito rapidamente, se nós pensarmos a sociedade que temos neste momento dos jovens, isto vem tudo então entroncar, que é aquilo que é a grande crítica dos pais à nova geração é que passam demasiado tempo ao telemóvel, são inativos fisicamente, não têm interesse por nada porque não têm propósito. Será que o propósito está aqui? Será que pode ser aqui uma boa oportunidade para... Por exemplo, a minha filha joga basquetebol, tem 18 anos e eu estou a incentivá-la para ir tirar o curso de árbitro.
primeiro para conhecer melhor as regras e poder utilizar isso na sua perspectiva, e por outro lado porque eu sei que o basquetebol feminino em Portugal, quando tu passas para os séniores, existe muitas poucas oportunidades, e se calhar a arbitragem vai-lhe dar oportunidades internacionais. Sim. E portanto ela vai decidir se quer continuar ou não, mas pelo menos irá tirar o curso. Eu estava-me a lembrar, eu estava a tentar aqui não cometer nenhuma gafe, mas há um jogo em que normalmente nós costumamos dizer, todos nós sabemos que os jogos em que se fala demasiado dos árbitros não é bom sinal, e há um jogo no Estádio da Luz, o Benfica Sporting, em que tudo aquilo que é dito a seguir, acho que há até aquela, para quem nos está a ouvir e não está recordado, lembrem-se do JJ a dizer limpinho, 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 acho que é esse jogo. E há o dia após esse jogo, eu estive no Estádio da Luz, eu sou muito benfiquista, como toda a gente sabe, para mim foi limpinho, 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 mas isto depois vai muito pela interpretação de cada adepto e com aquilo quando puxa para o nosso lado, ok, não, correu bem, não, aquilo é penalti, enfim. E isto levou-me aqui a uma questão que o Pedro, que o nosso colega que não está cá, pediu para colocar. Ele lembra-se que do Paulo Fonseca dizer que há uns anos chega a casa e o filho estava a chorar porque ouviu o estádio inteiro a chamar nomes ao pai. Ok, ali até foi no Estádio da Luz, mas o que seguiu a seguir a isso foram dias em que só se falou no João Capela. O que eu pergunto é como é que se lida com esta crítica, ou como é que se há pressão familiar, como é que se lida com esta crítica que no fundo não tem limites? Olha, posso dizer que essa foi a maior aprendizagem da minha vida. Eu a seguir a esse jogo cometi um dos maiores erros que uma pessoa pode fazer, que é penalizar-se a si próprio pela função que tem de ser árbitro e de ser juiz. Posso dizer que esse jogo é um jogo que, se nós pensarmos na realidade atual em que temos a tecnologia vídeo-árbitro, seria um jogo em que eu, se tivesse tido a possibilidade de ter a tecnologia vídeo-árbitro, provavelmente aquilo que aconteceu a seguir ao jogo iria ser minimizado, direi eu, em 70%. Iria sempre haver polémica, iria sempre haver lances que eu se calhar iria decidir bem ou mal, mas eu iria ter sempre a possibilidade de pelo menos ter alguém com as câmaras que eu no momento não tinha, porque eu tinha só 2 olhos, para poder me dar indicações de que eu tinha cometido uma decisão errada, ou suportar que a minha decisão não era um erro claro e óbvio. E então a perspectiva daquilo que eu passei a seguir iria ser diferente. Não posso voltar atrás, mas gostava de deixar aqui esta ressalva. Sobre a aprendizagem, as 2 semanas a seguir ao jogo, eu sempre tentei evitar que o futebol entrasse em casa. É quase impossível, daí a minha filha não gostar de arbitragem, de futebol, não de arbitragem, de futebol, ela pratica basquetebol, mas eu posso-vos dizer que nas 2 semanas a seguir ao jogo eu coloquei a minha dimensão humana atrás da minha dimensão de árbitro, e eu percebi claramente que nós não podemos fazer isso em qualquer atividade. Nós representamos para o negativo. Mais do que a crítica, houve ameaças? Isso houve, mas as ameaças são sempre. O Duarte tem uma expressão e tem um dizer que é muito verdade, que é: o balão enche muito rápido e depois vai esvaziando e aquilo acaba por. Posso dizer que nessa altura fui usado, a minha imagem enquanto árbitro foi usado de forma estratégica por um clube, no sentido de justificar no final do campeonato, se não corresse bem as coisas, a culpa era minha. Eu lembro disso. E portanto eu fui utilizado, eu fui abertura de jornais, fui abertura de capa de primeira página, o Duarte passou por isso também, mas o que me interessa mais aqui é reforçar a minha aprendizagem. Eu, ao fim de 2 semanas, eu tinha perdido para aí 5 quilos, a minha mulher passou a dizer que eu se calhar tinha que ir a um psiquiatra, não a um psicólogo, o psicólogo já não estava a ajudar. Eu trabalhei com um psicólogo desde 2004, portanto trabalhei de 2004 a 2019, foram 15 anos, e a essa altura o psicólogo não me estava a conseguir ajudar porque eu estava na espiral negativa. Eu acordava à meia-da-noite a querer mudar decisões no campo, porque já estava tão envolvido na polémica. Não tanto pela crítica, mais pelas decisões que foram tomadas. Por tudo o que estava à volta. Portanto, eu senti-me usado enquanto pessoa e não tinha capacidades psicológicas naquele momento para lidar com essa pressão. Foi demasiado. Eu neste momento sinto isso e, portanto, e o que aconteceu foi que ao fim de 2 semanas eu entrei lá no quarto que tinha e vi o meu primeiro troféu que eu recebi quando fui primeiro classificado da 2ª Divisão Distrital. Isso fez-me um clique, fez-me lembrar tudo o que eu tinha passado na minha vida até chegar àquele momento, que as pessoas não conheciam, que eu próprio estava a desvalorizar. E a partir daquele dia eu decidi, ok, isto eu não posso voltar a deixar que a dimensão árbitro ultrapasse a minha dimensão humana. E foi um dos meus maiores momentos de aprendizagem que tive na arbitragem,
para outras coisas da minha vida, e portanto muito se falou, muito se usou, mas para mim eu utilizei como uma maneira de me ter aperfeiçoado e desenvolvido mais como ser humano, e portanto ainda bem que aconteceu esse período e que eu tive a possibilidade de dar uma resposta positiva. Duarte, tu também tens um momento que acaba por ficar marcado na tua carreira, que é... Está doidinho o gajo. O gajo passou o dia todo a falar nisto. Eu sei que ele vai perguntar. O Duarte já falou nisto muita vez, mas eu queria perceber, e nós próprios já falámos, mas tal qual como o João explicou aqui, porque nós não percebemos este lado, não entendemos este lado. Nós muita vez, enquanto adeptos, estamos lá na bancada, estamos lá no nosso lugar a dizer aquilo que nós achamos, muitas das vezes estamos a dar uma opinião que até é errada, portanto só depois quando se vai ver, portanto, mas a crítica e o insulto é grátis e as pessoas vão nisso, e acho que é importante nós percebermos o outro lado. Estamos a falar de seres humanos que têm uma profissão, que estudaram para ela, e eles, tal como nós, tu na tua profissão, como eu na minha, erramos e falhamos, e queria, pegando naquilo que o João disse, há um momento e há um capítulo na tua carreira que é no Estádio da Luz. Não é Estádio da Luz, ou falar de Estádio da Luz? Não? Sempre no mesmo estádio, por acaso. É na Luz. Estádio da Luz. Duarte, o microfone só. Um bocadinho mais Estádio da Luz. Yeah. E que é a situação do Jardel. Eu brinco com o Jardel. Eu disse, Mário, diz-me lá o que é que se passou. Ele diz que é o vento. Porra, mano, abriram a porta e entrou vento e eu caí. Diz-me lá, o que é que tu naquele momento ficaste mesmo convicto que houve um toque, e quando tu vês as imagens depois, o que é que passa pela cabeça? Como é que tu digeres toda esta situação? Olha, neste momento não passa rigorosamente nada, como compreendes, que já passaram 22 anos. Sim, naquela quase. altura. Nós estamos a falar de um jogo que foi em 15 de dezembro de 2001, e recordo as pessoas, nós estamos em 2023 e ainda se fala do Jardel, portanto, Exato. E como só se fala do Jardel, é sinal que nos outros cerca de 2.000 jogos que eu fiz na carreira as coisas não correram tão mal quanto isso. Exato. Agora, foi um jogo atípico, dado a um jovem árbitro na altura. Isto não é desculpabilização, é contextualizar. Sim. Que tinha 27 anos, tinha 28 acabares de fazer, aliás, não, perdão, ia fazer 28, tinha 27 anos. Não minto, tinha 28 anos, assim que é, ia fazer 29, agora sim. Foi o primeiro derby da sua carreira, estava completamente impreparado para o jogo. Foi o último jogo no Estádio da Luz, não sei se te recordas disso, com o Estádio da Luz a abarrotar o antigo Estádio da Luz. Depois começaram a demolição a sério para os jogos, o Estádio do Euro 2004. E com jogadores com uma experiência, um traquejo competitivo surreal, jogadores veteranos, difíceis, numa altura de muita rispidez entre os dois clubes, até classificativa, e portanto o anjinho caiu na pior das sopas, ou seja, estava toda a receita preparada para correr mal, e correu. Mas o que eu tenho a aprender desse jogo, e João falou aí bem, nós temos sempre aprendizagens dos momentos negativos, mais se calhar do que dos positivos, porque dos positivos saboreamos, dos negativos refletimos. E quando tu refletes e pensas muito sobre aquilo, por muito que entres em caminhos desviantes até psicologicamente, há sempre à distância algo que tu tiras de positivo. Eu também passei por semanas muito difíceis, não sei se te recordas, as pessoas não tiveram noção, até porque não havia social media como há hoje, nem essa informação, em termos mediáticos foi maus, tive problemas à porta de casa, tive problemas gravíssimos, inclusive com a família, às 4 da manhã, com baterem na porta, claques, carro todo partido, contentores de lixo incendiados à porta de casa, chamar a GNR, enfim, surreal. Independentemente desses danos colaterais da nossa imaturidade desportiva, tecnicamente esse jogo teve 2 erros grandes, além de muitos outros pequenos, disciplinarmente. O penalti do Jardel, que é pessimamente assinalado, em que o Jardel fez o favor de enganar o árbitro, ainda hoje se ri disso, ainda bem, porque às vezes sempre batuteiro compensa, e um penalti mal assinalado contra o Sporting, que curiosamente ninguém fala, que é uma mão do Beto, que está em queda, e quando está a cair apoia o braço no chão, a bola bate-lhe no braço, e eu marco penalti erradamente. E é engraçado, o filtro das pessoas, até em termos emotivos, até o teu agora na pergunta, é de que, e o Jardel, e eu pergunto, e o Beto, no mesmo jogo, certo, que valeu um gol para o Benfica, certo, porque o Benfica marcou também. E portanto, eu aprendi a conviver com esta inconstante emocionalidade das pessoas em relação àquilo que elas querem ver e não em relação ao cenário todo.
aprendi a lidar com a pressão dos mídia de uma forma que até então nunca tinha lidado. Eu, na altura tinha ficado 2 vezes em segundo lugar, depois fiquei em primeiro lugar, portanto estava numa hora boa, fui internacional nesse ano, em 2002, eu joguei em 2001 em dezembro, portanto estava numa fase fantástica da minha carreira, em crescendo, e levo o primeiro grande porradão da minha vida, não é? Não estava preparado familiarmente, não estava preparado pessoalmente, à distância, sendo um jogo que me correu pessimamente, e o João diz bem, então com o VAR isso era facílimo, que o lance foi tão óbvio e tão descarado que é uma simulação. Os dois fáceis de mudar. Os dois eram mudados, o lance do Beto, depois convido-te a ver se No meu caso, por exemplo, eu tenho a noção que havia lances que eram bastante discutíveis e provavelmente não ias mudar muito, pronto. Exatamente. Mas nestes são, o Beto é um apoio no braço Certo. normal, portanto, aqueles lances que tipicamente não se marcam. Certo. No campo tu vês uma mão e pareceu penal. Claro. E no outro eu vejo o empurrão do Caneira que não existe, Não, até hoje ninguém brinco com está o Caneira aqui sobre isto. a imaginar que tu marcarias só Não, porque eu estou a contextualizar para as Claro, pessoas sim, sim. tecnicamente, não é? Claro. Para as pessoas perceberem que de facto, e isto não é o que eu te digo, isto não é desculpabilizar, porque temos que assumir as nossas falhas, não é? E eu fartei-me de errar ao longo da carreira. Mas estar lá dentro, ainda por cima sem tecnologia para apoiar, só quem jogou futebol é que percebe. E tu foste treinador e tens essa qualidade também do treino, Bruno. Pá, o que é difícil avaliar in loco, no mesmo ângulo e na mesma perspectiva do jogador, é quase impossível. Basta limpar o suor com a mão na altura errada, já deixas de ver. Basta um jogador que chamou à esquerda e tu não olhas para a direita. Basta olhaste para o holofote sem querer no jogo da noite e ficaste encadeado durante 3 ou 4 segundos. Há tantos fatores de perturbação para a decisão correta. E que só vês aquele frame dele a cair e que ele E está ali ao acabou, pé e a forma como ele cai, e nós estávamos numa fase, é engraçado, e também deve ter sido sugerido por isso, em que o Jardel era muitas vezes carregado na área e ninguém marcava penaltis, e diziam cuidado, salvem o Jardel, havia uma campanha qualquer do género, protejam o Jardel, como é que ele era muito agarrado e ninguém marcava penaltis. E tudo aquilo meteu-se na sugestão de um árbitro que era impreparadíssimo para um jogo daqueles. Moral da história, sem que prolongar mais a questão, estes jogos são importantes. Há jogadores que também têm jogos destes na carreira, falham um penalti decisivo, são expulsos numa final e rebentam a equipa toda, o treinador que depois percebe que fez mal a opção tática, e são aprendizagens, mais do que sob o ponto de vista desportivo, também do ponto de vista técnico. Eu depois já te vou fazer mais uma pergunta sobre isso. São 4h30. Vamos- Tenho que fazer aqui o momento de mata-mata. Vamos fazer o mata-mata ao aí nosso com- João Capela. Isto é aqui 1, 2, 3, Pera, 4, 5, 6, pera. 7 perguntas, mas Eu é gosto pergunta de e resposta. entender o que é isso do mata-mata. Então é pergunta e resposta. Ok, Se não souberes, diz passa. passa. Vamos embora. Melhor estádio onde apitou? Melhor estádio onde apitei, Bayern Munique. Melhor jogador que apanhou no relvado? Melhor, Melhor jogador. melhor jogador que eu apanhei no Real. Aquele que fascinou mais, aquele que Vou dar 2, Messi e Ronaldo. Pronto. Estava na dúvida, já sabia. Treinador mais chato? José Mota. Olha. Jogador mais chato? Jogador mais chato. Havia vários. Bruno Alves. O jogo mais difícil? Benfica Sporting. O melhor momento da carreira? O nascimento da minha filha. Pior momento da carreira? O final da minha carreira como árbitro. Então, ter sido árbitro, na verdade, deixa saudades. Não, eu continuo a ser árbitro. Pronto. Árbitro que é árbitro, será árbitro será para o resto da árbitro vida. para sempre. Sim. Portanto, João, está só mesmo respondido. para terminar, diz-me só uma coisa: o teu futuro, o que tu estás a fazer? Olha, eu estou a trabalhar na Grécia. Eu sou responsável pelo vídeo árbitro na Grécia. Faço parte da comissão de arbitragem da Federação. Uma pergunta. Da Federação Grega. Comecei em 2020. É um projeto que abracei um bocadinho sem saber na altura que iria ser esse o meu futuro na arbitragem. Estou completamente envolvido naquilo que é o dirigismo da arbitragem. Termino o meu projeto na Grécia contratualmente em 2024, portanto mais esta época, é a 4ª época. As coisas estão a correr muito bem, tem sido uma aprendizagem constante. Considero que o trabalho tem sido muito positivo, num campeonato muito difícil, mas estamos contentes com o trabalho e portanto é uma carreira nova. Portanto, eu sou muito novo nesta carreira, tenho apenas 4 épocas como dirigente de arbitragem e penso que irá ser, tenho a certeza que estou a construir o meu futuro nesta nova função. Posso fazer só mais uma pergunta? Claro, Eu claro. também tinha mais um. Tens mais uma? Vai, mais uma para ti, mais uma para ele. Então, olha, isto é válido, depois o Duarte lá mais para a frente pode dar a sua opinião. Não era mais benéfico se as comunicações do VAR fossem partilhadas em direto para o estádio e para as televisões, nem que seja para o adepto entender um bocadinho mais sobre as regras? Porque eu acho que, na minha opinião, eu como adepto, há muita regra que eu sei que a malta que está ali à volta não sabe. E eu não sei se vocês já debruçaram-se muito sobre isso ou não,
Ao fim e ao cabo, como o futebol americano. E a Exato. pergunta é: pronto, foste ao ou, encontro como daquilo. ou como o Mundial Feminino que também aconteceu. Não sei, pela cultura. Assim, o que vai acontecer é, após o 7º ano, e nós discutimos isto hoje na nossa intervenção no painel, o vídeo-árbitro é muito novo, tem 7 anos, e portanto nós estamos aqui todos a aprender como é que vamos introduzir o vídeo-árbitro num desporto que é muito mediático, é o desporto mais mediático do mundo. A vídeo-arbitragem no desporto exige há muito tempo em outros desportos. Há muito tempo, só que a dimensão que o futebol tem é totalmente diferente do outro desporto, e portanto nós não podemos comparar o futebol com o futsal, com o futebol americano, com o basquetebol. Futebol é futebol, que já tem a tecnologia que tem, e portanto aquilo que é importante, e aqui sim há uma grande discussão: como é que tu proporcionas às pessoas que pagam um bilhete no estádio as mesmas condições para as pessoas que estão em casa? Portanto, se eu quero trazer pessoas ao estádio, eu tenho que proporcionar as mesmas condições à pessoa que está em casa. Porque neste momento, se eu não tenho nenhuma informação daquilo que está a acontecer no estádio, e em casa já tenho pelo menos um gráfico que me diz o VAR está a checar um possível penalti, eu tenho mais informação do que no estádio. Muitas vezes as pessoas não percebem o que é que está a acontecer. E por isso é que houve a perspectiva da FIFA e do International Board de começar a divulgar qual é que era a análise do árbitro, porque é que foi chamado, qual é que é a minha decisão e como é que eu vou tomar. Não estou a ver que seja viável que, quando o vídeo-árbitro vai ao ecrã, à zona de revisão, que se ouça toda a conversação que existe entre o árbitro e o vídeo-árbitro. Por exemplo, no futsal ou no basquete, é permitido que se ouça a conversação do treinador nos momentos de paragem, quando existe um momento de paragem. Isso não é permitido no futebol, ok? Eu não estou a dizer que isso não vai acontecer. Penso que neste momento é prematuro falar nisso. Não se ganha educação de vídeo-árbitro a assistir a um jogo. Ganha-se educação de vídeo-árbitro antes do jogo. Ganha-se educação do vídeo-árbitro da forma como nós vendemos um modelo de negócio. Ganha-se educação do vídeo-árbitro pelas organizações. São as organizações, todos os stakeholders, que têm que instruir os adeptos, porque são eles que dão valor ao negócio, correto? E eu acho que é isto que nós temos de pensar. Todos nós, todos os stakeholders do futebol, vamos falar do futebol, como é que eu vou proporcionar uma melhor experiência ao adepto, quer em casa, quer no estádio, de forma a valorizar o desporto e de forma a diminuir o ruído. O problema é que no futebol profissional existe muito dinheiro para poucos, não é? E portanto, quando estamos a falar disso, é uma questão cultural, e a questão cultural não se muda de um dia para o outro. Portanto, acho que temos todos que caminhar um bocadinho nesse sentido, que é como é que eu vendo o meu modelo e como é que eu estou preparado para ser o segundo, o terceiro e o quarto e não o primeiro. Ok, está explicado. Muito bem, está explicado. Peço desculpa, quero agradecer imenso o vosso convite. Vou deixar aqui o Duarte um bocadinho sozinho, boa sorte. Eles não são muito maus. E se um dia quiserem tirar o curso de arbitragem, estão à vontade, que ainda vão a tempo, está bem? Vamos Esse- embora. Foi. Agora, nem que seja para aprender um bocadinho mais. Exatamente. Não, foi um prazer. Foi Muito obrigado, tá? Até à próxima e numa outra oportunidade com mais tempo podemos conversar mais um Sim, bocadinho. então ficam já os dois convidados para ir lá à nossa casa, Exatamente. em Lisboa. Quando quiserem, quando eu vier cá a Lisboa, podemos combinar. Ora bem, ora Ok? bem. Tá bem. Muito obrigado. Tá, obrigado. Um abraço. Um abraço, João. Agora, realmente perguntava o mesmo ao Duarte, e eu quero que simplesmente vocês entendam que para nós adeptos que estamos no estádio, o João disse uma coisa acertada, que é, isto tem 7 anos, no caso do futebol americano tem muitos mais anos, portanto, obviamente que a coisa evolui por uma outra maneira, mas até que ponto é que é assim tão descabido nós pensarmos numa educação, que eu acho que isso acaba por ser uma educação, e até compreender aquela que é a decisão do árbitro, porque nós que estamos no estádio, que não temos repetições e não temos mais nada, estamos à boleia daquilo que é a análise, muitas vezes, que vem da rádio, de um gajo que está lá em cima e diz, já vi na televisão, é penalti, e não conseguimos perceber a interpretação do árbitro. E acho que ao longo do jogo, todas essas ações vão condicionando, não é condicionando o vosso trabalho, mas vão condicionando o nosso comportamento perante a equipa de arbitragem. Como é óbvio, seria estranho os árbitros entrarem num campo e serem aplaudidos e mandarem beijinhos e pedirem as camisolas, quer dizer, alguma coisa ali não estava a correr bem. Mas o que eu digo é, esta falta de conhecimento muitas vezes também parte porque não há, não sei se do lado da arbitragem, da comissão de arbitragem, uma maneira de elucidar aqueles que são os adeptos nas decisões. Se nós não ligarmos um generalista, onde por acaso está lá um ex-árbitro a falar e a explicar as decisões, não sabemos o que é que aconteceu ou porque é que foi feito. Há aqui uma duas questões importantes.
podem dar alguma resposta às tuas questões que são prementes enquanto adepto. Eu também sou adepto de futebol, gosto de futebol e já estive em jogos de futebol como adepto e portanto consigo sentir-me na posição de quem está na ignorância depois de pagar bilhete. E de facto é uma injustiça que nós devemos tentar contrariar em relação ao envolvimento que o adepto deve ter num espetáculo. Há um pormenor que o João aqui há pouco não falou no mediatismo do jogo, é verdade, mas há um fator ainda mais importante que o mediatismo, que é a emocionalidade do adepto do futebol, que é completamente diferente do adepto do rugby, do ténis ou do hóquei. Até podem ser os mesmos, têm comportamentos diferentes. E o futebol é um desporto em que as emoções muitas vezes roçam o irracional, que já é perverso, já não é bom. Excesso de emoção faz parte, acontece, toda a gente tem os seus momentos. Irracionalidade, já há agressões, já há conflitos, já há invasões de campo, já há arremesso de objetos, e nós não queremos isso. Qual é que é o grande receio da FIFA ao não permitir ainda as comunicações áudio em direto? É de que ela possa proporcionar no estádio reações adversas que possam dar em tumultos. Imagina um Benfica Sporting decisivo em que, vamos pôr outra vez na luz, já que hoje falamos muitas vezes do estádio da luz, em que vai ser escrutinado um lance aos 90 minutos de possível penalti para o Sporting. E passa a repetição nos ecrãs gigantes, que os adeptos do Benfica, obviamente emotivos em relação ao seu clube, acham que não é penalti, e a decisão, ouvida por todos, é penalti. Isso é o que eu digo, a nossa sociedade não está preparada. Não estão preparados. O que vai acontecer é ser essa transparência de comunicação vai ser potenciadora de incêndios nas bancadas. E, portanto, eles querem dar esse passo. Mas eles já vêm no telemóvel, o banco já tem lá o tablet constantemente a dar as explicações. Mas não tem uma resposta oficial em campo, a tal resposta é direta. Porque se isso fosse suficiente, não me estavas a perguntar porque é que isso não acontece. Tu tens lances que são quase todos. E mesmo que não sejam. Mas são de interpretação. Mas para o adepto que está no estádio é difícil aceitar como racional um penalti claríssimo. É difícil, eu compreendo isto naquele momento. E há irritabilidade. Mas atenção que isto é um passo para ser dado. O que eles estão a fazer é a fasear. Ou seja, este passo que tu falaste há pouco e bem na FIFA, no Mundial de Mulheres, de futebol feminino, é o primeiro passo. Vamos tentar abrir aqui um bocadinho para ver como é que isto corre. Elas vão explicar a decisão, elas vão dizer qual é o lance que tem a preço, não é? E esta explicação, como é que isto colhe. E de facto colheu bem, as pessoas gostaram. Repara que elas no fundo não disseram, não ouviste comunicação nenhuma entre o VAR e o árbitro. Tu não ouviste o processo de decisão, nada. O que elas disseram foi aquilo que tu ouviste acontecer a seguir. Se elas não dissessem, tu vias 2 segundos depois. Mas só o facto de verbalizar já saciou as pessoas, já se sentiram integradas. Como correu bem, eu estou a crer que o próximo passo, se calhar será, imaginem, nos painéis publicitários dos ecrãs dos estádios, e já reparaste que nem todos os estádios têm ecrãs. Já tinhas que equipará-los todos em termos tecnológicos, que é outra questão, não é? Em termos operacionais e logísticos. Mas tu tinhas de facto que tu tens que ir habituando o adepto ao processo de decisão, porque podes estar a fazer um efeito perverso com a tua boa vontade. Agora, sem dúvida nenhuma, o caminho é o da transparência total, a abertura de processos, fazer como fazemos no rugby, de facto, comunicação em simultâneo, toda a gente a ouvir, toda a gente a perceber a dinâmica, concorda ou não, e havemos de chegar a esse patamar e eu estou a querer nos próximos anos. Mas as pessoas que percebam que a única questão que está aqui a travar um bocadinho isto é o receio de ser potenciador de conflitos. Mas tu achas que, por exemplo, o que começaram a fazer agora, que é no final de cada mês divulgarem alguns áudios do VAR, achas que isso vai ajudar? Portanto, uma coisa, achas que falar de algo que já foi passado, achas que não é estar outra vez a remoer, estar a despoltar? Mas tu sabes achas que o timing é aquele? Pode não ser, mas eu acho que quando se tenta uma iniciativa que é aquela que as pessoas sempre pediram, há sempre uma pedra para atirar. Eu acho que na arbitragem e não há nada cá de processo de vitimização. Nós estamos sempre a aprender e a corrigir, mas as pessoas querem tudo de uma vez. E quando estamos a começar um processo que implica emoções, se calhar começar com alguma prudência. Toda a gente até este processo começar da libertação dos áudios, que foi esta semana, como tu sabes, dizia porque é que os áudios não são como não vêm cá para fora e porque é que não se fala sobre isto. E o que é que eles pensaram? Se nós vamos começar a fazer isto à semana ou em direto, logo a seguir ao jogo, está tudo a ferver ainda. É o tal balão que o João falava. As pessoas estão muito emotivas para aceitar explicações racionais que não concordam. E portanto, numa primeira fase vamos começar assim. Vamos falar dos outros do mês passado, polémicos ou não, vamos divulgar o que é que nós queremos que as pessoas percebam. Não é que os árbitros não erram e que elas discordam ou não das decisões, é que eles não são desonestos. Elas percebem naquela conversa que não há premeditação. Ninguém fez um complô para enganar ninguém. Sim. Se elas desconfiavam que aquela decisão do Musa, no Boa Vista, quando é expulso, era uma malandrice de um árbitro que era adepto do Porto ou do Sporting,
desmistificaram, porque elas ouviram a comunicação e perceberam que houve uma motivação técnica, mesmo que errada. Portanto, o primeiro passo é ouçam e vejam, podemos ser incompetentes, mas não somos desonestos. Mas a incompetência existe na arbitragem ou Claro ou que nem Existe em todo lado. Claro que existe. Existe em todo lado. Existe e muita, como existe no jogador e no treinador. Certo. E no dirigente. Mas como é que existe então, como é que num elemento que é tão importante no jogo de futebol e que por isso é que as responsabilidades começam a ficar divididas, neste caso com o vídeo-árbitro e tudo mais, o que eu acho impressionante enquanto adepto é que, como é que às vezes até com o vídeo-árbitro há uma decisão errada, ou como é que há uma simulação e o VAR não chama, enfim, ainda não percebi bem como é que funciona esta comunicação, mas perdi-me na minha pergunta porque vim para esta já sei. Mas como é que se justifica a incompetência? Exatamente, sendo um L tão importante, será que há assim tanta incompetência? Será que somos nós que não sabemos todas as regras? Não há muita incompetência, mas há incompetência. Como há inexperiência, andam muito próximas uma da outra. Quanto mais experiente eu sou como árbitro, tal como jogador, melhor eu sou, quer as pessoas queiram, quer não. Um jogador maduro corre menos e joga mais. Então onde é que pode haver o fator? Na nomeação? De colocar o árbitro menos experiente num jogo mais importante? Mas como é que o árbitro vai ganhar experiência se não fizer jogos importantes? Portanto, nós temos sempre pescadinha de rabo na boca. Nós temos um problema de base na arbitragem, que é aquilo que nós falámos há pouco. Não temos pessoas para virem para árbitros. E, portanto, se eu tenho pouca quantidade, eu vou ter que escolher daqueles que tenho a qualidade suficiente para escolher 20 para a Primeira Liga. E, portanto, não é de mérito para quem lá está agora, mas se eu tivesse, como na Alemanha, 70 ou 80 mil árbitros, eu tinha uma seleção muito melhor de 20. Claro. Se tu tens um plantel, um clube qualquer que no início da temporada tem 400 miúdos a treinar, quando vão escolher aqueles 20, os 20 que ficam, bolas. Agora, se tens 21 e tens que escolher 20, Claro. se calhar é o que há, não é? E, portanto, para já isto é um problema, deixa-me só terminar, Bruno, que é um problema da quantidade. Nós não temos muito para onde escolher. O segundo é os que são inexperientes, quer dizer, até quando é que vão ganhar a experiência? Quando fizerem jogos. Por exemplo, o árbitro que faz este jogo agora, do Porto Aroca, que foi muito criticado pelo tempo de desconto e pelos penaltis do Aremi e por aí fora, quer dizer, é um árbitro que faz um jogo, está em início de carreira, apesar de já ser internacional, ainda está a começar nesta guerra, nesta fase dos jogos a doer, e é lançado num Porto Aroca, que teoricamente não era um jogo horrível. Era um jogo teoricamente acessível, não é um Porto Benfica, Sim. não é um Boa Vista Porto, não é um Braga Sporting, não é? E portanto ele é lançado no jogo certo, em casa, uma equipa grande, com uma equipa teoricamente menos forte, e depois o jogo descambou. Portanto, sim, os árbitros têm competências diferentes, alguns têm mais feeling para o jogo do que outros. É muito importante o saber do jogo, não é só a teoria, porque a teoria é o aluno da faculdade que acaba o curso com grande nota, mas percebe zero de mercado de trabalho. É quando ele começa a trabalhar que se vê se tem jeito ou não. E nós temos que os ensinar e temos que ter alguma paciência, e temos que lhes dar preparação, temos que lhes dar jogos, temos que arriscar pô-los em grandes caldeiradas. Ao fim e ao cabo, o árbitro é como um jogador, como um ponta É de lança. tal Quer e dizer, qual. pode treinar muito, mas se não tiver aquele feeling pelo golo, É tal e qual. E há uns treinam menos, e há os treinam menos e marcam e mais. que mas eu pegando naquilo que o Guilherme disse e com o que tu falaste ainda há pouco, questão da nomeação, e falaste ainda há pouco nesse jogo que tu fazes na Luz, que não estavas preparado. Uma coisa está ligada à outra, ou seja, tu não estavas preparado, viste depois disso ou sentias que não estavas preparado na altura? Repara que há aqui um contexto importante que é diferenciador. Na altura em que eu faço esse jogo havia sorteio, não havia nomeações. Okay. E portanto eu fui uma bolinha que caiu num saco de 4 ou 5 bolinhas para aquele jogo. Claro que eu entrei no saco para aquele jogo, porque eu já tinha 4 ou 5 anos de primeira divisão, mas nunca tinha feito um jogo daqueles. E portanto eu era mais uma bola num sorteio e tive a sorte ou o azar de calhar naquele jogo. Portanto o sistema era diferente do que a nomeação direta por responsabilidade dada à pessoa. Agora, eu na altura, como é óbvio, repara, se tu pôs um miúdo que é júnior de primeiro ano ou de segundo ano e que vai fazer um jogo nos séniores com 18 anos ou 17 e vais estrear, se tu lhe perguntares, tu queres estrear-te ou não? Claro que ele quer. Claro. Tu queres fazer, mas olha que tu não estás preparado, pode não correr bem, podes ficar marcado. Eu quero lá saber, eu quero estar na montra. E achamos que sim, que estamos. Então se tu és nomeado enquanto árbitro para um Benfica ou Sporting, que era naquele jogo, e estamos a falar em dezembro, nem era decisivo para o campeonato, primeira volta, mas enfim, tu não queres fazer um derby, o teu primeiro derby de sempre? Claro. Qual é o jogador que recusa ficar no 11 de um jogo destes? Mesmo que tu no teu racional saibas, mas é para isto que tu treinas, é para isto que tu tiraste o curso 9 anos antes ou 10 anos antes, é para isto que tu fizeste 400 ou 500 jogos no Distrital e mais 300 na segunda Liga e na primeira e na terceira divisão. Portanto, é uma decisão entre o emotivo e o racional muito difícil. Hoje, sim, eu percebo que aquele árbitro era completamente impreparado para aquele jogo, e como se veio a verificar.
Mas como é que hoje em dia, com o vídeo-árbitro, com as tecnologias que nós temos, continuam a haver lances em que, ok, o futebol é constituído por não sei quantos lances, como é óbvio, mas lances capitais onde nós estamos em casa, vemos que aquilo é uma simulação, por exemplo, e o VAR não chama o árbitro, ou o árbitro ser iludido, já percebi que pode acontecer, mas como é que, havendo o apoio do VAR, neste momento continuam a haver tantos erros? Neste caso estamos a falar aqui depois de uma semana em que a arbitragem voltou a ser a abertura dos telejornais e depois por outra falhas de energia, enfim, coisas que são à parte ou que não têm nada a ver com aquilo que é a figura do árbitro. Mas como é que é possível hoje em dia continuarem a existir lances onde a videoarbitragem parece que não está lá a fazer nada? Duas razões que eu consigo tentar dar para justificar essa E questão. lances claros, não é? Sim, lances Faz claros. sentido. A primeira questão é, em relação a alguns lances, e nós estamos aqui a catalogá-los como claros, mas nem sempre podem ser claros no protocolo. O que é que o protocolo diz? O protocolo neste momento é as regras que eles têm que cumprir em sala. O que é que são as minhas algemas, não é? Qual é que é o meu colete de forças? O que é que eu posso fazer? Só podes meter-te em 4 lances e eles não têm que ser claros, têm que ser claríssimos. A brincadeira que o Colina, que era o chefe da arbitragem, dizia é, tem que se ver da lua. Até o polícia na última bancada tem que ver que é penalti, para tu te meteres. Porque nós queremos uma coisa que é mínima intervenção. Provar, intervir. Provar. Mínima intervenção. Esquece penaltis de intensidade. Esquece contactos laterais e esquece meio mão, meio braço, meio ombro. Não te metes nisso. Mas porquê? Porque esta é a regra que eles querem numa fase inicial. Ou seja, o que é que eles tinham medo? Como nós vamos meter uma tecnologia ao serviço da arbitragem, se nós vamos interferir muito, nós vamos esvaziar a competência em campo do árbitro, vai ser desrespeitado, e ele é o líder, tal como o treinador é em campo, não é um treinador em casa a dar indicações pelo auricular aos jogadores, não é? Portanto, tu tens que ter uma referência em campo e tu estás a desumanizar o jogo que é humano e que é de contacto físico. Portanto, a tua leitura de um contacto pode ser diferente da tua. Para mim, aquilo que tu chamas simulação, para outros adeptos vai ser penalti, não tenhas dúvidas. Porque há ali um toque. E se há um toque e uma queda, se calhar. E portanto, o que eles dizem é: nesta fase, tudo o que não for preto no branco a 500%, não te metes. Isto é a primeira questão. A segunda, que também tens razão, é que realmente quando são escandalosos, e tem acontecido meia dúzia deles este ano já, de lances que nós dizemos como é que é possível. Incompetência. E o que é incompetência momentânea? Estar desfocado. A escolher a imagem errada, sucumbir à pressão, eu tenho que decidir rápido, dá-me uma imagem, ele está à minha espera no campo. Isto acontece, tentem pensar isto na prática. Nós vemos isto muito à distância, como se fosse um fenómeno distante. Imaginem estar aqui, como nós estamos aqui numa sala, tem 10 ecrãs, 8, 9, um técnico de imagem, dá-me aquele ângulo, dá-me aquela não sei o quê, e o gajo em campo, mas despacha que eu estou aqui à espera, tenho 60 mil à espera. Há malta que lida mal com isto, lida mal com a Achas que pressão. existem árbitros que dentro de campo são uma coisa e no VAR não têm a mesma competência, claro, ou vice-versa, claro ou que uns sim. estão mais vocacionados para Claro. o VAR do que estar lá dentro E essa é que é a grande função agora, é descobrir quem é que tem a competência certa para o ser quê? VAR. Sabes porquê? Porque as competências, no ano em que eu acabei a carreira, o VAR veio no ano a seguir, para o meu azar. Portanto, nunca experimentei a sensação de ser árbitro no ativo com VAR, ou de ser VAR. Mas o que eu te posso garantir aqui em campo, as competências que se exigem de ti são muito diferentes. É tudo muito momentâneo, é rápido, tu tens que correr, tens cansaço físico, tens gestão emocional com os jogadores, relacionamento, bate-boca, decisão ao rubro, suor na cara. Em sala estás paradinho, estás de fato de treino, não tens cansaço físico nenhum, mas tens uma competência que te é pedida que tu nunca treinaste, que é quase de ser comentador, mas com intervenção no jogo. Analisa o lance, escolhe o melhor frame, para a imagem, faz o zoom, corta aquele lance, faz aquele, pede ao técnico de imagem que passa aquilo, espera lá, comunica bem, não stresses o árbitro, comunica com calma para ele não ficar estressado, ser claro na mensagem. E muitas vezes esta malta simplesmente não tem esta capacidade. Depois passa 1 minuto, passam 2, é os Entretanto, espera, estou a ver aqui um lance e pressão. o jogo já recomeçou, já não posso intervir. Já houve um lançamento, o gajo disse que estou rápido, já não posso intervir. Porque- Posso garantir-vos que este ano houve um lance, desculpa, Bruno, num jogo de uma equipa grande, em que há um pontapé de penalti que na televisão é descarado, portanto, daqueles que tu dizes que ninguém, não há hipótese, é uma mão claríssima, por acaso a favor da equipa grande, ninguém protestou nem dessa equipa, e o vídeo árbitro, vou analisar esse lance, tem ali um lance suspeito, ok, o árbitro, em vez de na primeira interrupção dizer espera, esperar. o gajo faz a execução tão rápida que o árbitro surpreende com aquilo tudo. Este ano? Este ano. E o jogo recomeçou e esquece lá isso. Estou a tentar Ninguém- lembrar-me qual é o E jogo. não passou nada. E o VAR diz, mas espera lá que eu estou a ver o lance e é penalti. O jogo já recomeçou. Já não posso. E acabou. E ali já não pode parar e voltar Zero. atrás? Não. Porquê? Porque o protocolo não deixa. Exatamente. Ih, pá, qual é que foi o jogo? Depois de recomeçar, acabou. Isto para dizer o quê? Não é desculpa. Há vários fatores que perturbam uma boa decisão.
todos eles são incompetência. Se eles têm uma obrigação de ver uma imagem e dar a melhor decisão, se não fazem, incompetência. Mas essa incompetência é muitas vezes o foco errado, olhar para a imagem errada, olhar para os pés e a falta acontece no braço. Houve um VAR, amigo meu, que é árbitro, que me confessou, a propósito de uma crónica que eu fiz da opinião, de um erro que ele cometeu, é evidente, ele não tem dúvidas nenhuma sobre isso, ele aceita isso bem, e ele explicou-me porquê. Ele disse: como é que tu não vês aquele penalti? O tal, é claríssimo. Ele: tu acreditas que estávamos dois gajos a olhar para aquela imagem, vezes sem conta, e ninguém tirou os olhos dos pés para ver se havia arrastar, e a falta é cometer em cima? Às vezes basta o foco errado. Claro que isto não justifica a incompetência, eles são obrigados a ver, mas para perceberes que não há malícia, percebes? Muitas vezes é uma aprendizagem, ainda estão a aprender a analisar imagens. Eu acho também, mas isto também vem de uma coisa, é que vocês têm pouca voz. Ou seja, um árbitro que é árbitro. Eu não digo que o árbitro tenha que ser a figura, daí perceber, e nós lançámos umas questões no Instagram e uma delas é essa: é se acham que deviam ter um momento no fim do jogo a explicar o que aconteceu, mas pá, enfim, eu obviamente, isto é uma pergunta, não quero dar a resposta, tenho a minha opinião, mas acho que o que começa a acontecer, e já não é de hoje, é que eles têm pouca voz, os árbitros têm pouca voz. Voltando só um bocadinho atrás, concordo plenamente com o que tu estavas a dizer, em que eu acho que o VAR tem que ter um mínimo de interferência no jogo, porque o que eu acho que começa a acontecer é os árbitros, alguns deles, resguardarem-se atrás das decisões do VAR. Portanto, os fiscais de linha, por não exemplo, assumem. E o lance que sabem que têm um paraquedas que podem usar. Exatamente, tem um airbag. Dá-lhes ali, um conforto. Exatamente, estão ali e refugiam-se nisso. Isso vai-lhes retirar capacidade de decisão e responsabilidade. O que o lance até que me choca mais, porque lá está, aquele do empurra, do toca a primeira bola, isso são às vezes interpretativo. E o lance do fora de jogo do golo do Sporting, o lance do Paulinho, em que se vê uma bota completamente. Eu ali não consigo entender. É um erro indesculpável. E é aí que eu disse que já num podcast que nós fizemos, que eu falei nisso. O próprio fiscal de linha, mesmo não havendo VAR, o fiscal de linha tem. Bruno, é muito difícil em campo. Estamos a falar de uma cor completamente diferente. Mas, Bruno, e estás a falar de 12 centímetros. Mas tu sabes o que é que são 12 centímetros a 50 metros em loco, a meio de um relevado cheio de gente à volta, com relva verde, com pesa. Tu estás a ver isso em imagem parada, Bruno, e pá, tu estás lá dentro, sabes que tens esta noção. Tu estás a ver uma imagem parada numa televisão, no conforto do teu sofá, que o VAR é obrigado a ver, estamos completamente de acordo. Agora, em relação ao árbitro assistente, aquilo é assim, já foi. É rápido. Já foi. É que eles nem sequer têm tempo visual para fazer o momento do passo com o momento da jogada, percebes? E na dúvida, ele fez o que tinha que fazer, deixa seguir. E o VAR que corrija, se eu me enganar, porque ele aí tem razão, as leis dizem isso no fora de jogo. Okay. Na dúvida segue. Pronto. E ele, bem, tenho dúvidas, se eu errei, ele vai anular. Aí sim estamos a falar de um erro grave do VAR. Porque o VAR aí... Porque isso é um erro factual. É golo e o jogo não começa enquanto o árbitro não disser. Certo. Ali tem o VAR não se apercebe que há um pé adiantado e vai focar no ombro que está a validar a posição, neste caso do Paulinho, erradamente. Já agora, para perceber as questões... Era mais fácil se fosse só o pé, não é? Focava-se no pé, ainda por cima a bota dele é branco. Ele não viu. Ele simplesmente... A questão olhou para cima. O que está? Está o ombro inclinado. Põe no ombro o pontinho. E agora vamos pôr no avançado. Não, o ombro está à frente do avançado. Não está nada, pá. Enfim, confundiu-se todo. Erro factual. Aliás, obrigou um comunicado do Conselho de Arbitragem. Bem, porque é uma coisa factual. Ou seja, havia uma obrigação tecnológica de não falhar. Não era subjetivo, não era de interpretação. E já agora perguntas-me porque que houve esse erro. Eu vou-te dar a minha opinião. O AVAR desse jogo, o assistente de vídeo-árbitro, que é responsável pelos fora de jogo, estava a fazer a sua estreia na primeira divisão como AVAR. É um árbitro de segunda divisão nacional, curiosamente muito bom árbitro, que agora está a começar a sua carreira como VAR, porque nós precisamos de mais, porque também há jogos na segunda Liga e na Liga 3, e portanto é preciso recrutar mais pessoas. E foi lançado para o Casa Pia Sporting na sua estreia. Estava impreparado. E quando foi chamado a jogo, naquele momento, não tendo a experiência de imagens que deveria ter tido em formação, pôs o ponto errado. É tão simples quanto isto. Justifica o erro? Claro que não. Mas dá para perceber porque é que aconteceu. Sim. Nós tínhamos aqui... E o mata-mata? Estou curioso com o mata-mata. Também é para responder. Já lá vamos. Eu tenho aqui uma pergunta do André França 11 que explica um bocado, ou quer perceber como é que é todo o processo. Ele pergunta como é que é subir de nível de árbitro, portanto, se é difícil, desde a distrital até aos jogos internacionais, quais é que são os passos, o que é que o árbitro tem que penar, qual é o caminho das pedras que tem que
que tem que fazer e como é que é feita a avaliação? Muito bem. Subida de... É um caminho das pedras, sim. No meu tempo era diferente daquilo que é agora. No meu tempo eram pelo menos 6 anos, 6 épocas, porque era distrital, estagiário. Segunda categoria distrital, primeira B, primeira A, terceira nacional, segunda nacional e só o sétimo, primeira divisão, se fosse sempre promovido. E nós estamos a falar de 3 ou 4 promovidos por categoria em 50, 60, 100. Ok? E portanto, muito difícil. E hoje em dia ainda demora mais tempo. Julgo que pelo menos 8, 9 épocas, se forem sempre promovidos. Ok. Ou seja, estamos um pouco a falar como um jogador que quer ser um Ronaldo, ou pelo menos profissional. Só chegam lá muito poucos. Mas pode, de época para época, pode subir sempre? Pode, mas na melhor das hipóteses nunca chega lá antes de 8 épocas 9. Ok? Pronto, é muito difícil subir sempre de época para época, tinha que ficar sempre muitíssimo bem classificado num grupo muito grande, sobretudo quando passa para os nacionais, onde o grupo ainda é maior. Uma coisa é a nível distrital, sim, outra coisa é a nível nacional. Além disso, avaliações, eles são observados em vários jogos que fazem, observados por ex-árbitros, técnicos de arbitragem que vão avaliá-los num conjunto de competências, decisões técnicas, penaltis, vermelhos, amarelos, condição física, personalidade, relacionamento com os jogadores, trabalho de equipa, e aquilo dá tudo uma nota. Todas aquelas avaliações dão uma média final que depois vão somar com as notas das provas físicas e das provas críticas, conhecimentos das leis de jogo. Tudo isso dá com uma determinada lógica pontual, dá uma média final em que eles são escalonados. É tudo transparente, enviado para eles conhecem o processo todo, eles conhecem o processo uns dos outros em termos comparativos, portanto não há malabarice nenhuma. E só depois disso tudo chegas à primeira categoria se tiveres capacidade de se ingrar e de aguentar esse tipo todo. Para teres uma ideia, depois estás na primeira categoria, também tens um percurso para fazer de boas classificações, de boas avaliações, até poderes ser internacional, que não são todos. Eu diria mesmo, é mesmo muito comparável ao jogador que começa hoje na formação e que tem o sonho de ser profissional, ou seja, primeira divisão, ou internacional, no nosso caso, árbitro FIFA. Portanto, é um processo longo, de muito mérito comprovado e desgaste continuado, em que teoricamente chegam os mais qualificados. Tu achas que hoje achas que hoje há mais qualidade? Havendo menos árbitros, hoje achas que há mais qualidade hoje? Ou, por exemplo, no teu tempo? Epá, isto é uma questão difícil porque não quero ser saudosista e ser um daqueles velhotes que dizem no meu tempo que era bom. Porque eu também cometi muitas asneiras, aliás, há pouco falávamos de uma delas. Nós antes víamos mais árbitros lá fora, afinal. É mais competições internacionais. Competições internacionais. A questão é que é menos. Eu acho que estamos numa fase de transição. Há muita, eu diria que a arbitragem é uma equipa, não é? E comparando isto a um plantel de um clube, eu diria que isto é um momento de transição em que saíram muitos jogadores experientes e estão a entrar a malta com algum potencial nova. Tu estás naquele ponto em que estás a tentar equilibrar a transição. Os resultados são bons, não. Mas tu tens esperança que amanhã possam ser, daqui a 2, 3 anos. E nós temos essa esperança em relação à arbitragem. Há muita malta nova a substituir nomes consagrados, olha o próprio Pedro Proença, Presidente da Liga, Pedro Henriques, Olgário Benquerença, João Ferreira, nós tivemos muitos nomes lá fora, o Vítor Pereira antes disso, nós tivemos muitos árbitros com categoria e mesmo que errassem, eram reconhecidos com alguma credibilidade. Hoje em dia tens 1 ou 2 ou 3 e mesmo assim dizem muito mal deles e portanto eu acho que este plantel é inexperiente, mas faz-se. Nós estamos a viver uma temporada que é das mais importantes para os clubes portugueses. Não estou a falar de direitos televisivos nem nada disso, estou a falar numa temporada onde só há um clube que vai à Liga dos Campeões, onde a entrada vale muito dinheiro e ninguém quer perder este campeonato. Ninguém quer descer, toda a gente quer ir à Europa e toda a gente, destes 3, 4 grandes, quer ir obviamente diretamente à Liga dos Campeões. E isto tem resultado numa pressão gigantesca, seja para os jogadores, para os dirigentes, para os próprios adeptos. Vocês sentem essa pressão? Ou seja, o facto de nós estarmos com 4 jornadas jogadas, realizadas, não me lembro de 4 jornadas onde se tenha falado tanto de arbitragem como estas 4 jornadas. Sentem, imagino que seja um ano assim, como é tão importante, ninguém quer falhar, e às vezes mais vale culpar o árbitro do que assumir um erro. E eu costumo dizer que se a equipa tiver 10, trabalhar para 10 ocasiões de jogo de golo, se calhar não vai precisar do árbitro para nada, mas muitas vezes é verdade que há decisões que prejudicam quando o jogo é equilibrado e que beneficiam, como foi o caso do jogo, enfim, alguns Sporting Casa Pia, etc.
Aquilo que eu pergunto é se achas que a arbitragem, que os árbitros sentem essa pressão e se cedem a essa pressão. Há algum trabalho psicológico por trás disso ou é por cada um sabe de si? Sim, a questão é importante e é importante ter a oportunidade de esclarecê-la. Primeiro, concordo que este vai ser um ano terrível. Está a ser, e Deus queira que eu esteja enganado, não sou nada apologista de teorias de conspiração nem de pessimismo. Vai ser um ano péssimo, eu diria memorável pelas piores razões. Porque de facto há essa questão de haver apenas uma equipa que é apurada diretamente. Não é culpa da arbitragem que isso aconteça. Portanto, se tivermos que falar sobre culpas, podemos falar com a Liga e podemos falar com os clubes e com o que é que se está a fazer em Portugal para que isso tenha acontecido. Mas de qualquer forma vai também cair muito sobre os árbitros. Dito isto, os árbitros de elite, que são os que estão na primeira categoria, os tais que provaram ao longo de uma carreira inteira consistência suficiente para chegar ao topo, têm que estar preparados para isto. Porque isto não é um trabalho para meninos e, portanto, ninguém está aqui obrigado. Mas está também a coincidir na tal fase em que há a transição de equipa de arbitragem. Portanto, faz parte do jogo. Os clubes também não têm culpa nenhuma disso e têm o direito a exigir arbitragens competentes. Era isso que eu queria dizer. Nós temos que olhar para o nosso umbigo antes de apontarmos o dedo ao dos outros. Portanto, as coisas são como são e eles têm que estar preparados para isso. Se não estão, têm que sair, têm que ser afastados ou não podem estar em alta competição. Primeira questão, em termos psicológicos, a força será ainda maior sobre eles, o peso, porque por muito que as pessoas digam que não, até um jogador experiente, ninguém morreu, pois não, aqui com este... Não. Até temos que brincar com as coisas. Até um jogador experiente, foi por o Taremi, por muitos anos, passou aqui o Taremi, por muitos anos que eles já sabem que tu não és do Porto, se não sabem, ficaram a saber agora. Como é óbvio. Por muitos anos que acho que o Taremi vai cair outra vez. Puxa que ele está aí. Por muitos anos que tenha um jogador que tenha de experiência, ainda se arrepia quando ouve o hino da Champions. Ainda sente uma vontade de contestar quando está a sair e os adeptos aqui para contrário mandam alguma coisa. Portanto, ninguém é de ferro. Claro que os árbitros sentem a pressão. Quem não se sente não é filho de boa gente. Por trás de cada árbitro, dizia o Capelli bem, há uma pessoa, há um homem, há uma mulher. E portanto, por muita experiência que tenha, por muito que esteja bem, tinha um bom arcabouço mental e emocional, uma boa resistência, vai sempre sentir apoios psicológicos muito longe do ideal. Há de facto um psicólogo afeto à Liga, à Federação, que acompanha os árbitros de uma forma de grupo. Não há um trabalho personalizado, a menos que o árbitro invista ele próprio, como fez o Capela e outros colegas meus, num psicólogo para lhes dar esse arcabouço. Pagam eles, não há. Há um para o grupo, é contratado, dá umas sessões nos cursos, é manifestamente pouco, porque esse é um dos maiores problemas que os árbitros têm para ultrapassar de forma a terem sucesso. Eu acho que esse bloqueio, essa capacidade de dar a volta por cima às pressões, seja mesmo dentro do campo, as tentativas de simulação, de enganar, de protestar, o adepto que manda a pedra, o ambiente horrível quando chegam ao campo, de pressão, o ambiente ao intervalo quando a equipa está a perder, que é péssimo, pontapés nas portas, é do diabo, o diabo. Tens de ter muita força e se tu tiveres uma escola, uma aprendizagem que te ajuda a ultrapassar isso, tu vais ser muito mais imune em campo. Tu imagina, tu estás agora com os escutadores, estamos aqui a conversar. Se tu estiveres a ouvir uma grande música e aqui está o mundo inteiro a protestar, tu não estás a ouvir, tu estás na tua, estás aqui presente, estás focado na tua música, mas estás completamente fora dela. De repente tiras os escutadores, meu Deus, o que é que se passa aqui? O que é que eu estava aqui a escapar-me? Se o árbitro, que acontece. Se o árbitro tiver os bons escutadores, que é um bom arcabouço psicológico e mental, mandem as pedras que quiserem, protestem o que quiserem, a minha decisão é à direita, eu estou limpo na minha cabeça. Estou profundamente focado na minha função. Agora, se eu estou com receio de que se eu falho o penalti vou ter a vida negra durante 2 semanas porque a imprensa vai matar-me, se eu não marco penalti aqui ainda me vão dizer isto e aquilo, o subconsciente começa a trair a decisão. Não é má vontade, não é desonestidade, é fraqueza psicológica. É fraqueza emocional. E emocional. E essa sim, muitas vezes redonda em más atuações e maus desempenhos. E uma coisa que me suscita curiosidade é como é que o árbitro reage quando chega ao balneário, ao intervalo? E nos balneários existem as televisões em que se calhar até passa e vê que cometeu um erro e que aquilo passou. Como é que o árbitro parte para a segunda parte? Há um conselho dado aos árbitros profissionais para que não liguem os telemóveis. Aliás, que tenham os telemóveis sempre desligados, não é no silêncio, desligados. Isto é um conselho, mas ninguém pode, isto é um direito constitucional, ninguém pode interferir nisto, nem controlar o que acontece em balneários, não é? Até os próprios jogadores, se calhar vão ao balneário e na sorra passam os olhos pelo Instagram. Nós
quando saem os nossos vídeos no TikTok e no YouTube, eu não vou ver comentários nenhuns, que é para não Sim, haver. mas se ter alguma curiosidade, podes ver que não tem mal nenhum. Mas, pronto, mas é uma forma de proteger Portanto, os árbitros. tenta proteger o árbitro de si mesmo, ou seja, não vejas, porque quando tu vires a imagem ou quando tu vires a mensagem, tu podes afetar-te negativamente, porque ninguém fica afetado positivamente por saber que errou um Mas penalti. achas que condiciona depois? Não condiciona Mesmo inconscientemente. Claro que é que inconscientemente. Conscientemente não. Pelo contrário. Bolas, já cometi um erro, não posso cometer dois. Claro. Eu tenho que ter a força agora para me provar que isto foi só um. Mas há malta que pode ser mais, lá está, mais inexperiente, menos madura, menos capaz de ultrapassar isto. Daí a importância do trabalho psicológico. E portanto não resistem. Já falhei um penalti, já arrebentei o jogo todo. Faça o que eu fizer agora. Esquece lá isso, eu posso fazer um brilharete, deixa já no livro. E é sobre este que eles vão falar durante uma semana. Será que é preciso E ir aí- ao telemóvel, Duarte? Não basta ir o caminho até, Não, mas depende. até à cabine, as expressões mas que às existem vezes- nos túneis. mas eles dramatizam muito às vezes. Às vezes falam em 3 penaltis e, não é meio, e nem meio penalti é. Portanto, eles também fazem um papel estratégico de pressão, precisamente para coagir, para tentar influenciar para a segunda parte, e nós aí já somos mais imunes. Já percebemos que se eles dizem que têm este só também, ruído ali. pode ter este. Ou nem Diz-me uma isso. coisa, e se realmente viessem árbitros internacionais e nós víssemos que eles também erram, isto acalmava tudo? Ou era um risco para o árbitro português? Mas eles precisam de vir para as pessoas perceberem que eles também erram. As pessoas não veem competições internacionais, não veem a Premier League, que é só a melhor competição do mundo, com erros que são absolutamente, eu diria, Ainda agora visto que o Falámos Fulham, disso, sim. o Fulham com o City. e são vários, incluindo o próprio Howard Webb, que é agora gestor da arbitragem na Premier League, já teve que mandar embora alguns e suspender outros porque foram erros reiterados, não foi um nem dois, não é tal questão momentânea de um dia mau, foram vários erros consecutivos. Ou seja, claro que as pessoas sabem que os árbitros internacionais enganam-se. A minha pergunta é, como é que tu vais fazer evoluir a arbitragem portuguesa se eles não apitam jogos? Imagina que eu agora diga assim, bem, aquela equipa é tão mal comportada que eu vou mandar vir 7 jogadores internacionais e só vão jogar 4 portugueses. Ou então vou substituir o Sérgio Conceição e o senhor Roger Smith e o Ruben Amorim por 3 técnicos internacionais. Porque eles são mal comportados no banco. Isto não faz sentido. Nós temos as pessoas que temos. Agora, nós temos é que qualificá-las para elas serem melhores, não é? E aqui sim falta muita qualificação ainda, muito trabalho para fazer com a arbitragem. Ok. E esse é um dos motivos que nós temos que investir. Havia aqui uma pergunta de um ouvinte que era precisamente isso. E eu ia pegar naquilo que disseste no início, cada vez temos menos árbitros. Se a vinda de árbitros estrangeiros seria ter um efeito benéfico ou... Não, e apenas provar que os erros são transversais e que ninguém está aqui para tentar tramar o clube A em detrimento Eu do acho clube que B. há uma coisa que ia mudar drasticamente, é o jogo jogado. Eu acho que em Portugal apita-se muito. Toca Não pico, te toca iludas, pico, toca Guilherme. pico. Não te iludas, Na Guilherme. Primeira Liga é sempre a bombar, vai de Guilherme, um lado, vai para o outro. deixa-me dar dados factuais. Nós tivemos um intercâmbio há pouco tempo com árbitros franceses, que ainda se continua a haver em jogos de menor dimensão, porque a ideia não é serem nos grandes. Mas é uma questão de intercâmbio para os próprios árbitros também, que são mais Sentirem novos, outros- internacionais, para terem experiência de outras competições. Sim. O francês tinha uma média de 19 faltas em França, veio cá fazer um jogo, apitou 34 faltas. O Luís Godinho, que tem uma média de 30, foi lá fazer um jogo, apitou 17. É do árbitro ou do jogo? O Judinho apita muito. Apitou 17 em França. Luís Godinho, mas os amarelos. Apitou Embora- 17 faltas em França. Estás a ouvir o que eu te estou a dizer? Ou seja, é do árbitro. Ok, o árbitro tem responsabilidade na forma como analisa os contactos, mais protetor, mais defensivo, mais falta. Então, e o jogador no contacto? Tu vês algo. Nós é que tivemos um jogo, uma equipa portuguesa. Foi o Roma-Porto, foi o ano passado, acho eu, ou há 2 anos. O Porto fez uma falta na primeira parte. Uma falta. E fez 4 na segunda. O Porto fez 5 faltas do jogo todo. Tu achas que o Porto faz 5 faltas em Portugal? O próprio comportamento dos clubes é diferente. É exatamente isso, é mesmo cultural, quase que as pessoas exigem. E o árbitro, quando quer dar vantagem, é logo assobiado. É. Porque as pessoas querem, mas era falta, ele não deu cartão e não deu falta. Pá, e tu acabas por ser embrulhado nesta maré. O Pedro Henriques foi diferente, tentou ser diferente, apitava poucas faltas, desceu de divisão. Desceu de divisão. E portanto, é cultural. É também quota parte dos árbitros, sim, eles é que têm o apito em última instância, mas há muita simulação, há muita mão na cara quando eu toco no corpo, há muito protesto a toda hora, muito empurrão, muito conflito. Pá, tu vais à Inglaterra, o próprio colega de equipa diz: levanta-te, não queremos cá palhaços. Agora, agora levam logo amarelo. À simulação, falam com o árbitro, mas são amarelo. Mas são os colegas de equipa, nós não queremos aqui, levanta-te lá. Nem o próprio Nem o público, próprio o clube, adepto nem não quer. ninguém. Desculpa lá, joga a bola. Mas, e portanto é muito fácil apitar um jogo assim, estás a perceber? É muito fácil apitar Claro. quando eles querem jogar a bola. Claro, claro. Isto é cultural, como tu disseste. Ainda hoje não, ontem,
nós temos o nosso amigo João, num grupo que nós temos, mandou uma notícia, ele viu primeiro e mandou, em que o Van Dijk foi multado em 117 mil euros e quantos jogos de suspensão? Um jogo de suspensão, confirma-me só, mas 117 mil euros de multa. E o que o Van Dijk disse foi numa decisão do árbitro, ele disse: "This is a fucking joke." Então, Só isto. há duas questões aqui importantes. E Primeira, as nossas multas é 30 primeiro, euros. nós não podemos comparar a realidade financeira da Premier League com a nossa, ok? Nem o custo de vida e, portanto, nós nunca Passamos por poderíamos. porcentagem de Ou salário. proporcional, claramente. Passamos por porcentagem. Agora que nós estamos a anos-luz de ter uma justiça desportiva mais punitiva e exemplar, 117 mil euros mais um jogo. Pronto. Um jogo. o Marco Silva, que está a treinar agora, curiosamente o Fulham também, disse-me há pouco tempo que a única vez que falou com o Arte da Inglaterra foi para lhe dizer algo do género: "Você hoje foi terrível, desculpe lá, tenho que lhe dizer isto, pá, não gostei nada." Apanhou 50 mil libras e não sei quantos jogos de castigo. E disse-me: "Tu achas que eu vou voltar a repetir aquilo?" Ou seja, às vezes a punição é preventiva. Quando sensibilizar não chega e fazer pedagogia não chega, um coice a sério, funciona. Funciona e bem. Agora, nós em Portugal, com todo o respeito por quem desempenha a função, temos uma justiça desportiva que é uma palhaçada. Exatamente. Uma palhaçada. Não é célere, não é eficaz e não é exemplar na punição. Ou seja, é quase um convite à reincidência. Portanto, se um treinador ou um jogador sabem que há um comportamento que quase é recompensado ou sobre o qual eu posso recorrer 4, 5, 6 vezes e prolongar durante 2 anos, o Fábio Coentrão agora é pescador, com todo o respeito, tem uma frota de barcos e faz o que gosta, que sempre fez antes de ser profissional, foi multado agora de um processo que teve há não sei quanto tempo, é multado depois de acabar a carreira. É uma palhaçada. Isto é ele começou-se a rir e até fez uma entrevista muito gira. É uma Olha, palhaçada. acabaram de multar agora, eu já não sou profissional. É no jogo solidário, se calhar fica suspenso. A pergunta Que é, eu posso isto fazer credibiliza? agora. Não. Isto Não, credibiliza? e nós mas nós temos exemplos e conseguimos ver isso. E nós temos o treinador do Porto, o Sérgio Conceição, aqui, pela sua postura no campo, a quantidade de vezes que é suspenso, que é expulso. E na Europa não vimos aquela. Porque ele tem noção onde é que pode ir aqui e onde é que pode ir lá fora. Ou seja, a culpa aqui não é do Sérgio Conceição. A culpa não é do Sérgio Conceição. Nem de nenhum Sérgio Conceição. A culpa é que ele depois é só 50 euros de multa. Aí é que está. Não há punição. Não, e depois é um subterfúgio para os recursos, atrás de recursos, atrás de recursos. O nosso ordenamento jurídico aí é diferente do inglês, que nem sequer prevê, como tu sabes, prisão perpétua. Portanto, nós não prevemos penas eternas. Tu não podes banir alguém, um jogador. Se um jogador bater em 5 ou 6 pessoas e no ar com toda a gente, ele não pode ser banido, pode apanhar 5, 10 anos, mas de vez não pode. Portanto, a partir daí tens um conjunto, eu diria, de regalias a mais para quem é arguído ao réu. Exatamente. Que lhes permite um conjunto de expedientes de testemunhas e mais testemunhas e prazos. Prevaricador. Exatamente. Protege-se demasiado. Com todo o respeito, há momentos em que tem que haver democracia musculada. Porque quando as pessoas não aprendem bem, é como uma criancinha. Levas uma palmadinha ou um puxãozinho de orelhas, não morres e tu percebes que se calhar, depois de fazer 5 ou 6 vezes e não aprenderes, se calhar assim vais aprender. Achas que fazem mais falta mais Filipes Martins do Casa Pia para tendo aquela Eu tenho muito, postura? Deus queira que o Filipe nunca mude, eu gosto muito do Filipe, sou muito amigo dele há muitos anos, não é de agora a postura do Filipe. E é exemplar, tem todo o direito à crítica e quando tem que criticar, critica, se tiver que criticar. Forma construtiva. Construtiva e elegante, nunca põe em causa a pessoa, não deixa de dizer o que pensa, não deixa de exigir responsabilidades. E tem esse direito. Porque quando dizemos que não se pode dizer nada, é nada de corrosivo. Exatamente. Em relação à idoneidade da pessoa. Se me disserem, tu és um péssimo árbitro ou um péssimo comentador, eu posso não gostar, mas tenho que aceitar. É não vou para ninguém em tribunal. Olha, tu és um péssimo, não tens jeito nenhum para isto. Faz outra coisa. Tu ficas triste, ficas magoado, mas eu ofendi-te. É opinião. É uma opinião técnica. Exatamente. Não te estou a pôr em causa a ti enquanto pessoa. Exatamente. Não é? E portanto, há malta que não sabe esta linha. Não sabe ultrapassar esta linha. Nós temos estão-me aqui a pedir que temos que fechar isto aqui. Temos que fechar. Mas tenho uma dúvida muito grande, que é, nós não queremos que tenhas dúvidas muito grandes. Um toquezinho, uma falta no meio campo, a mesma falta na área, são as duas faltas? São. O que acontece muitas vezes é que também o subconsciente do árbitro tem duas noções. A primeira é que a consequência é completamente diferente. Se eu enganar-me no meio campo, não tem nada a ver se eu enganar-me na área. Portanto, eu na área tenho que ter mesmo certeza. Porque eu sei que o castigo é um penalti que pode dar um gol e então, se tem dúvidas a meio campo, porque é que marca? Porque é mais fácil. Porque se eu tenho. Não, se ele tem dúvidas a meio campo, não marca. O que eu digo é, tu falaste em toquezinhos. Se eu marcar este toque. Estou a falar de uma falta que. Deixa-me dar-te um exemplo. Um toque.
Se o jogo estiver a ferver, que é como quem diz, completamente a ferver entre os jogadores e protestos e conflitos, se calhar essa falta vai ser muito boa para o jogo. Calma, deixa-me pôr gelo nisto, eles estão muito excitados. Eles estão a ferver e quanto mais a bola rolar, mais eles vão dar porrada. São aquelas entradas sucessivas, uma atrás da outra, o jogo está a acabar, está tudo doido, o público ali em cima. Epá, calma, tem daqui um soco nisto, não entusiasmo. Há momentos em que essa falta, estrategicamente marcada, pode ser um contributo importante para a pacificação do ambiente. Na área eu sei que tem uma consequência gigante, mas eu também sei outra coisa, é que o jogador no meio campo dificilmente cai com um toque, não tem benefício nenhum disso, mas na área cai mais rápido. Às vezes é o vento, como falámos aqui. Pronto, e de que maneira? Portanto, na área, muitas vezes eles sabem, deixa-me sacar já aqui o encosto, deixa-me promover o contacto, deixa que ele veja a imagem, porque quando ele vir um contacto e uma queda, se calhar vai marcar penalti. Tecnicamente está legitimado. E eles já aprenderam isto. E os árbitros não querem ser enganados. Claro. Daí nascem muitos erros, como é óbvio. Claro. Olha, perguntas de mata-mata aqui para fechar. Queres uma? Antes de perguntas de mata-mata, vou ter que pedir ao Duarte uma história engraçada que tenhas vivido na tua carreira. Ou os árbitros não têm histórias Tem engraçadas. tantas bolas. É uma vida infeliz. Não, é uma vida muito feliz, estás enganado. É uma vida muito feliz. A parte infeliz é muito pequena, senão eu não tinha ficado 25 anos lá. Esse é outro E engano que nota-se as pessoas têm. uma coisa: vocês falam da arbitragem com uma paixão e com entusiasmo. orgulho. Um E orgulho orgulho. brutal. Agora diz-me, se isso fosse uma vida infeliz, quem é que falava de arbitragem assim? Tu achas que eu ficava 25 anos da minha carreira a ter que levar com os danos colaterais dos índios todos, com todo o respeito, se não valesse a pena? Claro que valeu a pena. Olha, as oportunidades que eu tive de conhecer pessoas no país todo, no mundo inteiro, que eu tive a sorte de ser arte da FIFA, esse privilégio, os estádios que eu conheci, os jogos que eu fiz com os jogadores, pá, que eu só via das cadernetas e dos resumos na televisão, na altura da Eurosport, depois da Sport TV. Pá, eu às vezes dizia, eu estou mesmo aqui, eu estou no campo do Liverpool, isto é o Messi, eu estou aqui a fazer uma final da Champions, sério, isto é o Bayern com o Chelsea. Eu estou a fazer a final do Campeonato da Europa. Mas essa ficha bate quando? Bate na hora e depois entras logo em modo de trabalho, não te podes deslumbrar, não é? Como baterá o jogador também, bolas, estou a ouvir o hino da Champions, estou todo arrepiado. E não pode pedir uma camisola, senão. Claro que não. Estão aqui 70 mil pessoas mesmo, esta coreografia, está a cantar agora a Beyoncé antes de eu entrar. Portanto, eu sou um privilegiado. Aquilo que o futebol me deu e que a arbitragem me deu, valia a pena tudo outra vez. Yeah. E claro que o árbitro sempre foi o patinho feio. Desde que começou a haver árbitro no futebol, foram eles que tiraram o prazer do jogo puro, porque eles é que meteram as regras e para o jogo e toma lá um cartão. E isso frustra as pessoas todas que querem ver a bola sempre a rolar. E portanto nós somos maus desde o princípio, agora somos só corruptos e ladrões. Pronto, antes não éramos, antes éramos só o patinho feio. Mas uma história que Uma história engraçada, pá, olha, eu tive várias, tive histórias de me esquecer de coisas para os jogos, de perder botas. Fiz um jogo em Moscou, para teres uma ideia, com menos 10 ou menos 12, o CSKA, não sei com quem, agora não me lembro, para a Liga Europa. E estavam menos 10, estava neve, os gajos têm um campo fantástico, que é o Luznik Stadium, em que eles já tinham na altura aquecimento no relevado, que conseguiam tirar a relva toda, a neve, que ficava aqui uma coisa brutal. Pá, eu não conseguia escrever nada nos cartões com a mão absolutamente congelada, estava de luvas, e pedi ao meu quarto árbitro para anotar os cartões todos, e pá, não te enganes, porque só houver um cartão amarelo, eu estou tramado. Eu não conseguia tirar o cartão com as dores, conseguia, mas era uma dificuldade horrível. Cheguei ao intervalo, eles tinham um grande aquecedor no intervalo, pá, no balneário, aquilo tudo fantástico, e eu cometi a inteligência, enfim, saloia, de tirar as botas para aquecer os pezinhos. E os pezinhos pareciam duas abóboras a seguir. E agora calça as botas. E nós levávamos, obviamente, tínhamos sempre preparados, equipamentos a mais, botas a mais, eu tinha 3 pares de botas. Nenhum servia. Porque os pés estavam deste tamanho. Claro. E agora vai para o jogo, para a segunda parte, estão toda à tua espera. É mesmo tuga, pá. É tuga. É mesmo tuga. É, mas aqueceu os pés. E Claro então que sim. foi com os 45 de um gajo qualquer que havia para lá, que andaram o delegado da UEFA a pedir a um jogador que tinha 45, umas botas pareciam umas tinhas correr umas de costas, parecia que estavas com umas... Era uma prancha. E eu andei a segunda parte toda a correr, parecia um pinguim. Epá, entretanto, os pés começam a desinchar e que ele começa a largar durante o jogo. Epá, mas este é só uma. Nós temos histórias. Nós, para que esta malta perceba, pá, nós somos iguais a vocês. Olha, Nós temos amigos, temos família, temos malta que nós gostamos, Claro. gostamos de seguir, gostamos de almoçar, gostamos de contar anedotas, de Claro beber uns que sim. copos. Claro. Epá, temos uma função no futebol que é obrigatória, que é o árbitro, não é? Que é importante, que é, pá, mas não somos monstros nenhuns, temos nossas histórias. Última questão que eu tenho antes das perguntas mata-mata. Já a terceira, a última. O João Rocha da Liga que me perdoou. Depois vais ouvir isto e vai valer a pena, João. É o seguinte: se em 45 minutos, às vezes dá 5 minutos de compensação, como é que em 17 de compensação há uma compensação da compensação de 5 minutos? Quando nesses 17, agora vou-te responder diretamente, vais ficar desarmado. Isto é sem filtros. Quando em 17 de 17 só se jogaram 6. Não deviam ter sido 6, deviam ter sido 9.
ok? É que desses 17 jogaram 6. Ninguém sabe, mas eu fiz as contas. Ok. E portanto ele deu mais 6 dos 17, devia ter dado 9. Agora, o que ele deu mal foram os 17. Esses é que foram mal. Na minha opinião, em excesso. Achas que foi O jogo, excesso? acho que sim. Acho que o jogo teve muito. Muito tempo Estamos parado. a falar de 13, 14. Já era muito. Eu acho que para 17 não chegou lá. Mas aí houve um erro de cálculo que nem é do árbitro, para que vocês percebam. Quem conta é o VAR. E o quarto do árbitro muitas vezes ajuda. E depois dizem ao árbitro: a nossa sugestão é isto, por causa disto, disto e disto. E o árbitro, a meio do jogo, a voar e a correr, epá, está bem. Não é? Ok, então Raramente diz que não. Não é? Quem dá os minutos é sempre a sugestão é Quem aceita é o árbitro, mas o árbitro aceita porque há alguém que está parado a contabilizar num bloco em melhores condições. em melhores condições. E há coisas que são objetivadas. Um golo que demora muito tempo, 1 minuto, uma lesão que demora muito tempo, 1 minuto, substituições 45 segundos cada, mas há outras que não. A tanga do jogador está no chão, levanta, não levanta, o cartão amarelo quanto tempo é que demora, é aí mais ou menos a olho, daí que haja uma discrepância. Se fosse tudo objetivado era simples, isto mais isto mais isto mais isto, 10 minutos. Yeah. Mas não é. Então, tudo ok com esta nova lei dos tempos de compensação? Não, Com- tudo péssimo, calma, nada disso, tu fizeste uma pergunta diferente. Vamos Tu lá. foste a um caso concreto. Que a gente sabe qual é o jogo e é recente. Desses 17 minutos, já te disse, jogaram 6. Agora, o que a malta está a fazer agora é extremar uma coisa que até agora fazia por defeito. Foi sempre criticada por dar 2-3, 1-2-3, como é que é possível, tão pouco tempo, estamos a beneficiar quem faz antijogo e de repente, quando abriram a malha, abriram demasiado, não conseguiram calibrar. Está na altura de calibrarem. 17, 15, 14, epá, ou entra uma ambulância em campo, ou há uma grande paragem para o VAR, ou há um problema grave com a luz, ou não se justifica. Portanto, o que nós queremos é conseguir equilibrar estas coisas para 7, 8, 9 minutos, que é a média da UEFA, mas não 3 ou 14, como temos por cá tantas vezes. Parar o relógio, o cronómetro. Já se falou Nos várias vezes sobre isso. Nos últimos 10 minutos. Nos achas últimos que não 10, na resolver? última meia hora, já se tentou a nível. A FIFA, acho que eu há uns anos, fez uma tentativa informal nos torneios particulares. Pá, correu muito mal. Os jogos passaram até 3 horas. A malta descomprimia muito nas paragens, mesmo não sendo uma paragem. Quando o cronómetro parava, a malta já não estava a queimar tempo, mas descomprimia. Iam buscar a bola devagar, descansavam, o treinador dava uns palpites e o jogo perdia muita emoção. Perdia aquela intensidade no final não que até funcionou. mais. Pode vir a ser o futuro, não me parece que funcione no futebol. Um colega meu é que me dizia, e eu na altura não concordei muito com ele, hoje não sei. Ele dizia, para não se falar tanto da arbitragem, era meter um palmo da baliza, aumentar a baliza um palmo para cada lado. A baliza fica maior, Mais golos? vai haver mais golos, porque no basquete existem erros, no handball existem erros. Ele acha que há a quantidade de golos que faz a diferença. Só que como o resultado é muito mais volumoso, acaba depois por não Mas ter tanto. se ficasse 10-9 era uma chatice. Eu acho que não é por aí. Mas o arte é sempre o mal da fita. Se não for assim não faz sentido. Portanto não, Sim, perde a piada. não vamos tirar aí Estou com pena de acabar agora que o Duarte soltou-se. Isto Não, pá, ficou mesmo bom. Eu disse no princípio que não há filtros, não é? Agora, eu queria que isto também fosse de alguma forma humanizado para o lado do árbitro. Claro que Já sim. te disse, não é desculpabilizar o que nós, a competência ou incompetência de erros que são manifestos, eu já assumi aqui vários, mas é para as pessoas perceberem que não há maldade nisto. Sim, nós temos uma filosofia, nós brincamos muito com a essência do nosso podcast. Nós realmente temos sido o podcast mais seguido em Portugal sobre desporto, neste caso futebol. E acho que há uma razão, e não puxando aqui a brasa à nossa sardinha. Eu recebi uma mensagem que eu prometi que não ia dizer nada, mas vou falar nela, que é, apontaram-nos o dedo, uma mensagem que me enviaram para mim, porque no último podcast devíamos ter estado 1 hora ou 1h30 só a falar no que tinha acontecido no jogo com o Porto. Tivemos para aí 10 minutos. Tivemos 10 minutos porque nós temos mais 10 minutos para falar, nem temos tempo. Não contamos o tempo, mas porque preferimos falar no Boa Vista, que está em primeiro lugar, porque preferimos falar no jogador do Casa Pia, que No Famalicão, no Aroca, que jogam bem à bola e por aí fora. porque preferimos falar na frustração do Aroca, que naquele momento toda a gente só se preocupou, ou tanto o Benfica como o Sporting, que podiam ter ganho pontos ao rival, e o Aroca, como é que ficou no meio disto tudo. E nós preferimos ter este tempo, de gerir o nosso tempo a falar como se estivéssemos num café, de tudo aquilo que é o futebol e daquilo que são as coisas boas do futebol, e o Bruno, estando ligado diretamente ao futebol também, obviamente privilegia isso, do que sermos como os outros todos são, nos outros canais. Tendencialmente em que aqui é para um lado. É 2 horas a falar Do de mesmo. um erro, 2 horas Mas a isso ver depois tem a penalti. ver com uma linha editorial que eu acho que fazem bem a seguir esta, se queres a minha opinião. Como é óbvio, haverá podcasts afetos a um clube ou outro, ou com uma linha editorial muito mais orientada à esquerda ou à direita, é normal. Se querem ser um podcast de sucesso, como já estão, falem de futebol, abordem os temas de forma descomplexada, direta, com convidados que também tenham esta abertura,
Pá, mas sem colagens editoriais à esquerda ou à direita, independentemente dos vossos gostos pessoais, que podem brincar, que podem apontar, que podem falar, porque é para falar sobre as coisas, mas de forma desassombrada, porque as pessoas gostam de coisas genuínas, não gostam de plástico. Claro. Olha, melhor estádio onde apitou. Bora lá. Liverpool, Melhor jogador que apanhou. Deco, Treinador mais chato. Luís Campos, O jogo mais difícil. Benfica Sporting, O do Jardel. O melhor momento da carreira. subir à primeira categoria nacional, O pior momento da carreira. o pós Benfica Sporting nesse jogo. O futuro, o que é que reserva? Viver um dia de cada vez com consciência tranquila e em paz e em família e com muito amor à volta. Mais nada. Olha, eu em meu nome e em nome dos meus, as minhas desculpas pelas vezes em que insultámos as vossas mães. Não foi de todo. Elas estão habituadas a Não foi de todo. Olha, a minha mãe, a única vez que fui ver um jogo quando eu era distrital, a primeira, ela viu-me 4 ou 5 jogos na carreira, alguns na primeira divisão. A primeira vez que ela decidiu ver um jogo meu, eu tinha 4 anos de árbitro e estava a fazer um jogo de apuramento para subir à terceira divisão nacional. Eu, como árbitro, fui agredido. Sei. Foi a única vez que fui agredido a pontapé e a soco por um jogador. E saí do balneário vestido de GNR que trocou comigo a farda para poder passar a meio dos índios. Repara, eu saí, ele entrou, eu vesti a farda dele, eu saí a meio dos índios, ninguém me topou. E ela teve que ver aquilo tudo. E portanto depois teve mais 10 ou 12 anos sem ver um jogo meu porque não conseguia. Isto para te dizer, meio a brincar, meio a sério, através de um episódio que é caricato. Há pouco podia ter contado este, mas preferi contar o da neve. Não, ele vai ter que voltar, Bruno. Não, Ele vai ter mas que isto voltar para a casa. te dizer, meio a brincar, meio a sério, que epá, esta gente sofre também connosco. Não é só a mãe do jogador. Cada vez que eu vejo um pai insultar um árbitro num jogo de formação, eu vejo ao lado desse pai outro que é o pai do árbitro. Claro. E a malta não sabe disto. Yeah. Eu acho que, e estamos a terminar, deveria haver mais momentos para. Porque mete-se o árbitro num patamar quase numa redoma, inalcançável. né? Uma redoma que não podem falar, não podem falta mostrar, voz. não há. E eu acho que Mas está a começar a abrir aos poucos. eu acho que é completamente fundamental, acho eu, mesmo para a nossa sociedade melhorar. Humanizar. Porque lá está, eu não conhecia o João Capela, tive o privilégio de conhecê-lo agora. Fiquei com a melhor das impressões. O João humano, é aquilo que tu viste. É aquilo que tu viste. do ser humano, fiquei com a melhor das impressões. Eu a ti já te conhecia, logo na altura fiquei com a melhor das impressões, comentei com a minha mulher, porque lá está, nós vemos na televisão e vemos aquilo uma imagem diferente, e agarramos a um erro ou outro que Não, e é se uma passa percepção. e é uma percepção completamente diferente. Portanto, muito obrigado por teres aceito. É um prazer, aceito este sucesso convite. para o vosso podcast. Está bem? Fica já o convite para ires lá ao nosso estúdio um dia destes para contar aqui outras É uma questão de discutirmos verbas e, portanto, fazer. Pois os árbitros normalmente é assim, não é? ou em Não havendo fruta, eu também recebo tapetes de arraiolos e pastéis de nata. Portanto, Fecha aí. Fecha aí, bora. Malta, muito obrigado, temos mesmo que fechar. Obrigado à Liga também por este convite, por estarmos aqui. Agora a malta vai dizer que somos os vendidos e só vamos falar bem da Liga. Esperem para ver os próximos episódios, será assim ou não. Muito obrigado. Sigam-nos no YouTube, plataformas de todas as podcasts, sigam as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, enfim, tudo o que for, temos mesmo que ir. Obrigado. E hoje quem paga o jantar é o Duarte Gomes, porque fartou-se de encher dinheiro ao longo desta carreira. Brincadeira, o Bruno paga. Essa é pelo menos. Um abraço. Um abraço. Um abraço.